chamo Bruna Lopes, sou terapeuta de famílias e casais, sexóloga e cristã. E eu estou aqui para falar com vocês, noivos, que estão se preparando, óbvio, né, pro casamento. Só que são noivos, tem que se preparar para um casamento. Bom, vamos lá de um assunto muito importante, né, para noivos, que é, bom, aqui falando com noivos, né, precisamos falar de um assunto muito importante, que é expectativa versus realidade. Exatamente, é um assunto muito importante que precisa ser tratado. E por que precisa ser tratado sobre esse assunto? Bom, por um motivo simples, chamado frustração. Muitas pessoas estão se preparando para os seus casamentos e acham que vai ser tudo lindo, maravilhoso, que na mente está borbulhando de ideias, de pensamentos, aquela loucura. Mas aí chega no casamento e se depara com a realidade e fala assim, e agora? Não foi isso que eu pensei, meu Deus, não, eu quero a casa da minha mãe. Não é isso que eu quero, não foi isso que eu pedi. E é por isso, evitar frustrações. Eu vou trazer aqui algumas expectativas e algumas realidades para que vocês possam entender um pouco do que eu tô falando. E no finalzinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, a primeira, eu acho que assim, de lavada, a primeira expectativa de todo casal de noivos é sexo todo dia. A maioria dos noivos, principalmente os crentes, tá? Porque já estão se segurando há um tempo, ou deveriam estar se segurando há algum tempo. Deveriam estar se segurando. Espera que se tenha, né, uma vida sexual muito ativa, de sexo todo dia, porque tá ali, aquela loucura, né, que estão morando juntos e agora pode, agora é permitido, e é isso. Mas a realidade não é essa. Bruna, por que você tá falando isso? Gente, eu ouvia muito isso e eu falava assim, não, é mentira. É mentira. Vocês que não fazem, não é mentira. Mas é verdade. E por que isso é verdade? Bom, a rotina do dia a dia, o trabalho, cuidar da casa, fazer comida, as coisas que a gente acaba fazendo já no dia a dia, acabam nos esgotando. E quando a gente se encontra com aquela pessoa maravilhosa que escolhemos para passar a nossa vida juntos, às vezes a gente não tem mais um pique de energia, a libido, meu filho, já foi. E às vezes, é claro que tem, mas vocês precisam descansar. Eu preciso fazer algumas escolhas, tipo, não tem sexo todo dia, a qualquer momento, assim, não, isso não acontece, tá? É claro que na lua de mel isso pode acontecer, esperamos a lua de mel, mas não espere que durante o período casados, que isso vai acontecer todo dia. Então já é o primeiro ponto para você poder pensar. Comece a rever hoje, comece a rever a sua rotina. E aí quando você chegar no final do dia, começa a pensar assim, eu teria disposição para fazer? Talvez você responda que sim hoje, mas se você for sincero ou sincera consigo mesmo, e falar assim, cara, eu tô um bagaço, eu acho que hoje eu descansaria. Vocês vão ver. Então já a primeira realidade para vocês. Um segundo ponto de expectativa, e eu acho que isso é muito mais das mulheres do que dos homens, é aqueles momentos super frufrus. Como assim? Ver Netflix, ver aquele filme romântico, aquele filme que vocês gostam, que vocês curtam, comer uma comida super gostosa, ficar agarradinho a noite inteira e tudo mais. Bom, a realidade, ela é um pouco diferente disso. É claro que vocês podem ter esses momentos e vocês devem ter esses momentos, tá? Juntos, um lazer, alguma coisa em casa só pra vocês dois, pra curtir o momento. Mas, assim, o primeiro ponto, super agarradinhos, principalmente quando for dormir, ele não dura às vezes a noite toda. Porque vocês vão ficar ali, às vezes vai bater um calor, vocês vão querer se desgrudar. Ou mesmo que não esteja tão calor assim, vocês vão ficar por um tempo, mas depois vocês vão dormir e vocês precisam se desgrudar, né? O marido ou a esposa, às vezes, não gosta de dormir totalmente colados, então chega um momento que isso acaba. E isso, gente, às vezes é frustrante, porque não era assim na nossa cabeça. Então é preciso vocês terem essa conscientização de que tais momentos frus às vezes não acontecem com tanta frequência como gostaríamos, principalmente nós mulheres. Ponto-chave, chuva, frio, é preciso ter esse momento de filme, esse momento frufru. Mas às vezes no frio você vai estar trabalhando e você vai pensar assim, não é muito diferente quando eu morava com os meus pais, porque agora eu tô no trabalho
e eu não tô em casa. Gente, a responsabilidade de vida adulta, ela dói. Dói. Vocês vão sentir isso. Não estou falando pra desanimar vocês, tá, gente? Casem, sejam muito felizes, mas é preciso ter essa noção da realidade. Terceiro ponto que eu acho importante e eu falo também um pouco mais sobre isso, é sobre ter muito dinheiro. Às vezes eu não sei como que é a condição financeira de vocês, tá, gente? Se é muito boa ou se é mais ou menos, mas a gente tende, quando estamos solteiros, a ter uma condição financeira muito melhor do que quando estamos casados. É claro que isso não é uma regra, tá? Mas, por que isso acontece? Bom, quando você é solteiro, você geralmente não tem uma responsabilidade de arcar com luz, de arcar com alimentação, enfim, outras coisas que quando vocês se casam, isso é preciso. Pra quem mora de aluguel, vai ter que pagar o aluguel. Pra quem não mora de aluguel, ainda assim tem que pagar a comida, pagar a internet, pagar a conta de luz, às vezes pagar a conta de água. Então é muita coisa que às vezes vocês vão se ver falando assim, caramba, eu imaginei que eu teria dinheiro pra poder sair viajando o ano inteiro, todo momento, pra poder sair e tudo mais. Mas às vezes isso não acontece na vida de casados. E é preciso ser falado porque muita gente passa por muita frustração enquanto a isso, tá? É preciso vocês entenderem que se encerra o ciclo de solteiro, se encerra o ciclo de ficar na casa à custa dos pais, e agora vocês precisam fazer a vida de vocês. Então é preciso ter essa responsabilidade, e não é fácil, mas que vocês conseguem tirar de letra. É claro, tendo muita disciplina e muita conversa os dois. Como o vídeo já está um pouco longo, eu vou encerrar nesses 3 pontos, mas o porquê que eu resolvi trazer eles? É muito importante entender, ter essa consciência de que a vida ela não é um mar de rosas, que às vezes a gente se prende a filmes, se prende a livros, se prende àquilo que a gente vê às vezes no Instagram, o que na maioria das vezes é mentira, se vê lá e acha que vai ser assim conosco, mas a realidade é diferente. Então você precisa parar para pensar na sua realidade, como que é a sua realidade financeira, você trabalha ou você não trabalha, como que tem sido com seus pais? Comece a ver, porque às vezes, isso aqui, gente, enfim, acontece muito. Às vezes, como jovens, né, solteiros e tudo mais, a gente julga os nossos pais, não tem dinheiro pra nada. Não, eu gostaria sim. E os seus pais falam, mas não tem dinheiro pra fazer tal coisa, não dá. E às vezes você acha que é porque eles não querem, mas na verdade é porque se tem responsabilidades. Às vezes, tirar de um lado prejudica o outro. Então vocês já precisam ter esse entendimento para quando chegar no relacionamento, vocês não tenham uma crise assim que casaram, sabe? Para vocês não passarem por grandes dificuldades com um mês de casamento. Porque já vi pessoas assim, com um mês de casamento, olhar um pro outro e falar assim, não dá pra gente viver juntos, porque tudo se acabou. Mas na verdade não é que tudo se acabou, é porque antes do casamento não conversavam, antes do casamento não tinha uma noção da realidade, vivia tudo na imaginação, como se no piscar de mágicas fosse dar certo, e na verdade não existe mágica. Então é isso, comecem a olhar para a vida de vocês, comecem a ver inclusive os defeitos do parceiro, porque uma das coisas assim que pode acabar muito com vários relacionamentos, principalmente novos casamentos, né, assim, por um tempo curto, às vezes é a imaturidade de achar que o outro era perfeito, mas quando você casa, você percebe que o outro não era perfeito. Então comece a ver, comece a perguntar, pergunta pra mãe, pergunta pro noivo ou pra noiva, enfim, pras pessoas, como que é a outra pessoa de fato, porque às vezes você é tão apaixonada que você não consegue enxergar o defeito do outro. Só que na verdade, você até enxerga, mas você não quer aceitar. Então, comece a ver, para que você não se frustre no seu casamento depois, para que você não tenha uma grande decepção. Vê, fulano deixa, a mãe fala que fulano deixa a roupa, né, espalhada pelo quarto, deixa a toalha em cima da cama. Você tá disposta a viver com isso? Se você estiver disposta a viver com isso, tudo bem. Mas se você tem a mania de toque, você tem a mania de limpeza, você não consegue suportar de maneira alguma coisa fora do lugar, eu preciso te dizer, você precisa rever se você de fato vai casar com essa pessoa. Se você de fato vai querer casar com essa pessoa, porque senão
vocês vão viver em pé de guerra o tempo todo. É preciso ver o defeito do outro e pensar, eu consigo aceitar esse defeito? Ou esse defeito é grande demais pra mim? Isso, gente, é sabedoria, isso é inteligência. Não adianta você olhar pra outra pessoa e falar assim, não, a pessoa é desse jeito, eu não suporto isso, mas eu vou casar, que depois vai dar certo. Tá, mas e se essa pessoa não quiser mudar o jeito dela no casamento? É preciso entender isso. É claro que as pessoas, elas podem mudar quando se casam, mas será que ela quer mudar? Então, comece a refletir sobre isso. Expectativas e a realidade, que às vezes está na sua cara, mas você não tá vendo. Ou não quer aceitá-la.